Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando mais um programa Pensar Negócios aqui na 99.5 FM Rádio Pelotense, a emissora mais antiga do Rio Grande do Sul em atividade. Eu sou Jarbas Tomaszewski e vou conduzir o programa de hoje, 16 de dezembro. E um programa especial, nós vamos repercutir o julgamento que aconteceu nesta manhã e que seguiu ao longo da tarde pela terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, em que foi negado o recurso da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que era contra a devolução da outorga do projeto da Termoelétrica Rio Grande para a empresa Bolonhese Energia. O que isso significa? Apesar de não ser definitiva, é uma decisão que agora pressiona a agência reguladora a, de fato, liberar que o projeto seja estruturado pela empresa, além de analisar o repasse do mesmo para o grupo espanhol Cobre. Estamos falando aí de um projeto de 6 bilhões de reais aqui para a Zona Sul. É o segundo maior projeto privado da história do nosso estado. E na decisão, o desembargador federal e relator do projeto, o Roger Halpe Rios, ele decretou a nulidade do recurso e determinou à agência a reanálise do pedido de reconsideração da outorga interposto pela Bolonhese e pelo Grupo Cobra. E nós conversamos ao longo da tarde desta terça-feira com vários agentes envolvidos e que acompanharam lá em Porto Alegre esse julgamento. A primeira entrevista que nós tivemos foi com o Jaime Lopes, ele é o diretor-geral e CEO do Grupo Cobra no Brasil, que a gente vai escutar. Na sequência, também nós conversamos com o Fernando Estima, gerente da Portos RS, e também, daí no próximo bloco, a gente conversou, vamos colocar no ar no próximo bloco, com Rafael Ferreira, ele é presidente da Câmara do Comércio de Rio Grande. Também entrevistamos a prefeita de Rio Grande, a Darlene Pereira, todos eles vão conversar, vão apresentar o olhar que eles tiveram, olhar positivo, vamos destacar, né? Tiveram sobre esse julgamento hoje que aconteceu na terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A partir de agora, então, vamos escutar a entrevista sobre essa decisão que é extremamente positiva para a nossa Zona Sul. Tá bem, gente? Programa Pensar Negócios para a Associação Comercial de Pelotas. Nossa força vem de cada um dos nossos associados. Ecovia Sul, 24 horas com você. Ligue 0800 724 1066. Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça barulho. E Mauro Mota, Seguros e Consórcios. Ajudamos você a conquistar seus bens e a proteger aquilo que você já conquistou. Nesse julgamento realizado no começo da tarde de hoje, né, aí no TRF4, foi negado o recurso para a ANEEL, que era contra essa devolução da outorga do projeto da termoelétrica, né, para a empresa Bolonhese. E apesar de não ser definitiva, essa decisão ela pressiona a agência, né, reguladora a de fato liberar que o projeto seja estruturado pela empresa, além de analisar o repasse. Eu estava revendo aqui algumas entrevistas antigas tuas, em que tu afirmou que a empresa ela continuava comprometida com o projeto, que vocês jamais haviam perdido a esperança. A decisão de hoje, Jaime, ela é para ser comemorada, na tua opinião? Claro, não. Você falou que dá razão parcialmente. Eu acho que tem um ponto que é essencial aqui, né? Que a cassação da outorga, ela não foi conforme a lei, né? Então isso reverte tudo o que aconteceu nos últimos, quase 10 anos, reverte para uma situação nova, né? Nova, que de alguma maneira o que nós tentamos nas vias administrativas também conseguir. Então foi realmente eu falaria até uma perda de tempo, né? Até que chegar nesta instância judicial para chegar num ponto que acho que administrações públicas, empreendedores poderíamos ter conseguido tempo atrás, tá? Acho que esse é o ponto de frustração que traz uma boa notícia como foi a decisão judicial de hoje. Sim. O projeto de 6 bilhões segue sendo construir uma usina térmica, um terminal de regaseificação e um pier de navios em Rio Grande? Sim, acho que nesse momento a gente continua com o que foi essa nova definição do projeto para ultrapassar algumas dificuldades que tinham sido colocadas. A nossa atuação, e acho que a atuação também do próprio empreendedor, do município, do estado,
sempre foi propor alternativas para ultrapassar qualquer dificuldade, tá? Então, neste momento, o projeto, enfim, que está na mesa é aquele que nos serviu para chegar neste ponto. Sim. Também é certo que aconteceram muitas coisas. Teve uma pandemia pelo meio, teve a guerra da Ucrânia, tem umas circunstâncias tecnológicas diferentes e, obviamente, tudo tem que ser adaptado às novas circunstâncias. O mundo da energia é um mundo muito demandante em termos de tecnologia. Então, sei lá, por colocar graficamente, as máquinas, as turbinas que foram usadas em 2014 não existem mais, elas já não são construídas, né? Então, estamos, enfim, 12 anos mais tarde, mudou. Então, obviamente, terá um trabalho grande aí de adaptação à nova realidade tecnológica e de mercado. O Grupo Coobra chegou, inclusive, a entregar, né, ao Ministério de Minas e Energia um dossiê com todos os materiais que tinha apresentado a ANEEL para tentar encaminhar uma alteração na natureza do contrato da energia, né? O senhor acredita que esse ambiente ele pode ter mudado já e há um cenário mais positivo para avançar agora? Olha, eu acho que, enfim, uma leitura óbvia do que aconteceu hoje é que, enfim, todo mundo tem que ir para a mesa e procurar uma solução que seja viável e útil para o país. Uma circunstância do projeto da termoelétrica de Rio Grande é que ele concita o apoio e o suporte de toda a sociedade gaúcha, do desenvolvimento industrial do sul do país, da segurança energética, da chegada do gás. Então, são muitos elementos que todo mundo, né, concorda que são muito bons e que são, assim, são uma alavanca para o desenvolvimento. E todo mundo tem que entender que isso precisa sentar uma mesa e fazer isso realidade. Acho que continuar pensando em, sei lá, um defeito formal, ou continuar pensando em que estava, como um dos advogados falou hoje, que estava faltando uma assinatura, não tem proporcionalidade com a relevância deste projeto. O que esse projeto representa para a matriz energética do país, Jaime? Olha, eu responderia em dois âmbitos. Um deles tem a ver com a garantia de fornecimento e a segurança. Isso significa ter uma fonte na ponta do sistema, que é requerida, o operador do sistema fala muito nisso, tá? Sabe também que as energias intermitentes requerem também energia de base também, para elas continuarem crescendo, então esse tipo de usinas são muito importantes para garantir essa segurança, né, e essa continuidade no fornecimento. E, por outro lado, é uma melhora também na matriz ambiental, tá? Porque, afinal, voltamos a falar da evolução tecnológica, as usinas termoelétricas a gás hoje são usinas que trazem melhoras substanciais sobre outras fontes alternativas, tá? E acho que temos que reconhecer que o uso de fontes no sul do país, ele, enfim, continua precisando de algumas fontes que são bem menos eficientes até do ponto de vista ambiental do que o gás. Então, acho que do ponto de vista da segurança e do ponto de vista da melhora da matriz, da sustentabilidade, acho que são duas grandes vantagens. Jaime, com a decisão de hoje, qual é o grande desafio a partir de agora? É convencer a ANEEL? Acho que sempre foi. Acho que esse sempre foi, né? Sempre foi. Eu até diria que foi um desafio para os desembargadores hoje. Não sei se você teve a oportunidade de escutar as deliberações lá dos desembargadores. É interessante. Não consegui. Eu sugiro que você dedique um tempinho aí à parte final, porque acho que tem muito a ver com isso que você está falando. Acho que o grande desafio realmente é convencer a ANEEL, o Ministério, como eu falei, para sentar na mesa e resolver este assunto definitivamente. Acho que até os desembargadores estão sensibilizados com isso também. Tu consegue... Acho que a questão jurídica ficou clara para eles, acho que agora é ser analisada. Sim. Tu consegue falar nesse momento, dia 16 de dezembro, de prazos, Jaime? Novos prazos? Não, fica...
Não, fica difícil. Olha, um investimento. Primeiro, tem alguns prazos processuais que, enfim, que não dependem do. Esta é uma ação da Bolonhese que acho que foi favorável para a Bolonhese. A Bolonhese não acredito que não tenha mais problemas com os prazos. Não sabemos o que vai fazer a ANEEL, tá? Mas por outro lado, acho que essa questão aí de um investimento tão vultoso que ele só pode realmente enfim, a gente só pode começar a ver os primeiros passos do investimento com uma definição, com uma segurança, né? Que quando tem uma ação judicial no meio, às vezes demora um pouco, tá? Mas acho que o importante aqui é que a gente está prestes a começar. Tá? Acho que tem muitas questões, tem compras relevantes no mercado mundial, como o mercado das máquinas, das turbinas, né? Tem questões como o financiamento, tem questões como o suprimento do gás, tem muitas questões nas quais a gente está assim na linha da largada. Só precisamos já ter a segurança de poder já enxergar com maiores certezas o futuro imediato. Perfeito. Nós estamos falando de um projeto que pode gerar quantos empregos e absorver que tipo de mão de obra, Jaime? Bom, acho que, assim, tem alguns empregos, já tem uma questão de empregos ligados diretamente à construção da usina, do pier, das linhas de escoamento, das subestações, etc., né, que lá, sei lá, podemos falar em 5.000, 6.000 empregos tranquilamente, tá? Mas acho que este projeto também tem o potencial de gerar muitas colateralidades positivas, tá? Acho que a chegada do gás no sul do país, ela pode trazer, assim, novas indústrias, pode trazer investimentos no próprio transporte de gás para outras regiões do país. E a gente sempre fala deste projeto como um divisor de águas no futuro do sul do país, né? Porque não é só uma usina de geração de energia, é muito mais do que isso, né? Não é só a chegada do gás, realmente é muito mais do que isso. Acho que tomara que isso seja o primeiro passo do estabelecimento de grandes indústrias. Está se falando muito de alguns projetos que poderiam ser startados a partir desta nova situação. Então, isso, enfim, não tem a ver diretamente com o nosso projeto, não é uma condição do projeto, mas acho que o potencial de desenvolvimento para a região que o projeto tem é dificilmente mensurável, né? Jaime, te agradeço muito por ter conversado com a Rádio Pelotense e o programa Pensar Negócios. Muito obrigado a você, Jarbas, é sempre um prazer. Eu tenho que reiterar o agradecimento que a gente sempre faz da opinião pública gaúcha, do jornalismo. Acho que vocês sempre ajudaram, sempre apoiaram, sempre com muito conhecimento da situação, e acho que isso foi muito importante também, até foi colocado hoje na própria audiência, foi o apoio da sociedade civil gaúcha foi muito importante para que estemos ainda aí lutando, para fazer esse projeto realidade. Perfeito. Um abraço, Jaime. Muito obrigado, um abraço. Bom, o programa Pensar Negócios da Rádio Pelotense vai conversar agora com o gerente da Portos RS, Fernando Estima, que acompanhou nesta terça-feira, 16 de dezembro, o julgamento no TRF4 dessa decisão que pode representar aí um salto significativo da nossa economia. Estima, boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer falar contigo, com os ouvintes. Estamos um pouco mais otimistas, né? A justiça está reparando algo que nós já vínhamos falando há muito tempo. Não é possível, né, Jarbas, que um país que precisa de energia, em especial o Estado, está importando 30% da energia que necessita, né, ter tanta barreira burocrática e técnica que permitam a gente viabilizar um projeto que, por mais que tenham eventuais falhas no início,
já deveria ter sido conciliado, já houve audiência de conciliação, tentativa dentro do processo jurídico, em que a ANEEL considerasse, reconhecesse que ela falhou também. E é isso que a Justiça fez agora, né? Ela reafirmou uma falha da ANEEL de não observar os ritos de transferência do grupo Bolognese para o grupo Cobra, e agora está restabelecido. Então esperamos que a ANEEL, em vez de recorrer, que ela atenda o apelo social, econômico, que toda a comunidade do Sul está fazendo, do Porto, do Estado, das prefeituras de Pelotas e Rio Grande em especial, as entidades de classe, que foi fundamental aí também a manifestação, a qual eu agradeço, dizendo que é muito importante esses 6 bilhões de investimento numa termoelétrica que possa entregar uma energia que ainda é uma energia de transição, né, que é o gás, enquanto as energias renováveis se consolidam. Então estamos muito otimistas aí que a gente possa ter um acordo definitivo para a retomada desse empreendimento. Pois é, vou fazer para ti, Estima, a mesma pergunta que eu fiz para o Jaime. Assim, qual é o grande desafio a partir de agora? Nós estamos na segunda instância, né? Esperamos que a gente consiga, com as lideranças, junto com o Ministério de Minas e Energia e com a ANEEL, a percepção de que já perderam em primeira instância, perderam em segunda instância, e que em vez de recorrer para que a gente pare de perder tempo e a gente faça aquilo que tem que ser feito, né? A chegada de gás para o Rio Grande do Sul, que carece, né, de chegada de gás. É bom lembrar que o gás chega pela Bolívia, num chamado Gasbol, né? Tem projetos para vir no futuro da Argentina, mas o Sul não tem a chegada de gás. Então, nós teríamos um duplo ganho. A chegada do gás que vai atender a termoelétrica, atender o Distrito Industrial de Rio Grande, atender as cidades de Pelotas e Rio Grande. Nós nem sabemos o que é ter gás disponível além da energia elétrica. E quiçá, trabalhar com gasoduto para subir em direção a Porto Alegre e abastecer Porto Alegre. Então, essa é a nossa expectativa, é ter mais uma matriz energética. Ela é chamada, né, para o pessoal que está nos ouvindo, uma energia firme. Não interessa se tem vento, se tem sol, ela é constante. E isso é necessário, que eventualmente, quando não tenhamos vento ou não tenhamos sol, a gente tenha como abastecer através da termoelétrica a gás. Sim. Tu acha que é possível, Estima, envolver politicamente o governador Eduardo Leite, os deputados federais e senadores gaúchos nessa cruzada? Sim, o governador está altamente comprometido, os deputados federais Daniel e diria que os 3 da Zona Sul aqui, Afonso Ram, Daniel Trtesiak e Alexandre Lindemeyer, estão trabalhando firmemente para a conclusão. Essa é uma pauta extra-partidos de interesse da sociedade. Mas é uma maratona, né? E maratona a gente não ganha correndo 100 metros rasos, sejam eles os iniciais ou os finais. Nós precisamos manter o ritmo dessa pauta. Eu estou há 10 anos envolvido nessa pauta, eu sei bem o que é isso, e às vezes desanima, mas esse é um percurso necessário. O importante dizer é que, surpreendentemente, os empreendedores internacionais não desanimam. Eles estão acostumados, né, em especial a Cobra, que cabe um elogio, né, o seu Jaime Lopes e a equipe toda, né, que vem fazendo um esforço contínuo. Estão acostumados ao que a gente chama também de uns projetos desafiadores, né, como esse. E eles têm no Rio Grande do Sul uma experiência disso. Se a gente puxar pela memória de alguns aí que conhecem, tinha um projeto aqui de linhas de transmissão, que não era feito há muitos anos, que era para ser feito pela Eletrobras e que não acontecia. Então isso retardou quase 10 anos do Rio Grande do Sul poder ter conexão com energia. O Grupo Cobra foi o grupo que comprou esse projeto, levou 10 anos para regulamentar e fez a linha de transmissão que sai de Santa Vitória do Palmar e sobe cortando o estado por 1.200 quilômetros. Então eles estão acostumados. E um agradecimento muito especial também à imprensa, vocês, que igualmente como um monte de pessoas como nós estão engajadas em mostrar a importância desse projeto. Perfeito. Fernando, te agradeço novamente por ter conversado, o programa Pensar Negócio aqui na Rádio Pelotense, e vamos seguir acompanhando e torcendo aí para que a gente obtenha para a Zona Sul mais vitórias ali na frente, né?
Obrigado, Jarbas, obrigado aos teus ouvintes, sempre lembrando que energia é efetivamente oportunidade de negócio, geração de emprego, as empresas dependem da energia competitiva, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade também de atualizá-los. Obrigado, Fernando. Esse foi Fernando Estima, gerente de portos da RS, aqui para o programa Pensar Negócios, nosso programa para a Associação Comercial de Pelotas. Nossa força vem de cada um dos nossos associados. A Ecovia Sul, 24 horas com você. Ligue 0800 724 1066. Dale Carnegie, trabalhe duro e em silêncio. Deixe que seu sucesso faça barulho. E Mauro Mota, Seguros e Consórcios. Ajudamos você a conquistar seus bens e proteger aquilo que você conquistou. Muito bem, estamos de volta com o programa Pensar Negócios aqui na 99.5 FM. Nós vamos conversar agora com Rafael Ferreira, presidente da Câmara do Comércio de Rio Grande. Rafael, ele que acompanhou o julgamento no TRF4 nesta manhã de terça-feira. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os ouvintes. Então, em julgamento feito hoje, né, pela terceira turma do Tribunal Regional Federal e da quarta região, foi negado o recurso da Agência Nacional de Energia Elétrica, que era contra a devolução da outorga do projeto da Termoelétrica Rio Grande. Rafael, eu conversei com o Jaime Lopes, diretor-geral e CEO do Grupo Cobra, e ele disse que, ele usou até uma metáfora, ele disse, estamos na linha de chegada. Aí falei com o Fernando Estima, ele disse, não, é uma maratona, ainda vencemos a primeira etapa, né? Qual é o teu olhar? Como é que tu acompanhou essa decisão e de que forma a gente pode não se entusiasmar se entusiasmando agora, mas com os pés no chão à frente dessa decisão? Eu vou tentar aplicar também mais uma metáfora, né? Sim. Temos 2/3 do caminho, se nós pensarmos nos graus de jurisdição, né? É óbvio, né, que é melhor ter percorrido positivamente 2/3 de maneira positiva, né, ciente, né, e aí como todo advogado, né, ainda cauteloso em relação a uma possível terceira instância. Mas, o que eu diria, assim, né, é uma questão que nós temos que comemorar, por 2 motivos, né. Primeiro, porque em um dado momento isso já havia sido meio que esquecido ou colocado ao largo, como sendo praticamente impossível, né, de ser executado. Então esse era um cenário. Também é positivo porque houve uma grande articulação entre os políticos, entre a comunidade empresarial, as alianças Rio Grande em Pelotas, e também da mídia, tá? Então, eu acho que essa articulação é extremamente positiva e produtiva, e teve o efeito esperado, como a gente colocou nas diversas entrevistas que foram dadas, e nós queríamos um impacto subjetivo importante com as nossas moções e as nossas articulações. Claro, porque o jurídico, ele pensa as questões pelo lado técnico, mas a gente sabe que subjetivamente há uma determinada influência se a comunidade e as comunidades estão engajadas e estão esperando isso como sendo determinante. Então, isso foi absolutamente relevante. Eu acompanho o julgamento de maneira virtual, online, né? E isso foi colocado de passagem pelo desembargador relator. Então, eu vejo isso como positivo. O que vai acontecer agora na sequência? Que era aquilo que a gente também falou. Cara, agora, né, uma vez publicado o acórdão, né, que é a decisão dos desembargadores na sequência, independente de ter possibilidade de recurso interno no TRF4 ou até mesmo para as instâncias superiores, pegar essa decisão e tentar mobilizar politicamente nossos deputados federais, senadores, e ir lá bater na porta da ANEEL e dizer, olha, né, 2/3 já caminhamos e foi positivo, a chance de mudar é menor se não tiver algum lobby político contrário, digamos assim. Então, quem sabe a ANEEL agora resolva se debruçar com um olhar mais produtivo para esta outorga, né, no sentido de admitir a transferência do procedimento para o Grupo Cobra, ou até mesmo colocar em prática, sei lá, uma Câmara de Conciliação para que resolva destravar esses entraves, né, digamos assim, né, seria o
né, destravar essas questões que estão emperrando a transferência da outorga e a execução do projeto. Ó. Eu fico numa boa expectativa em relação a isso. Sim. Se nós tivermos que exaurir a via judicial, eu penso que as coisas seriam mais a longo prazo e talvez aí perder o time da coisa, tá? Então eu aposto muito que a política possa atalhar esse caminho. Quero acreditar isso. Sim. E tempo já perdemos bastante, né? Desde 2014 aí, envolvidos nesse time aí que fez com que adiasse bastante o projeto, né? Claro, o projeto em si, ele já é um projeto bilionário, né, de impacto extremamente relevante, mas agora nós estamos chegando numa determinada encruzilhada que grandes projetos, grandes plantas dependem de energias mais sustentáveis ou alternativas. E se nós entendermos que o Porto de Rio Grande é estratégico, não faz sentido nós não termos essa disponibilidade de uma energia mais barata, mais sustentável do que o óleo ou o carvão. Então, se pensar nisso, a gente já perdeu, ou poderemos estar perdendo mais do que milhões. Nós estamos falando aí de projetos na casa de bilhões, que pode ser determinante, inclusive para o próprio estado do Rio Grande do Sul e para a nação como um todo, né? E ainda cheguei a falar dia desses que a energia a gás, ela pode ser até, né, a termoelétrica pode ser uma energia de backup para o próprio apagão do sistema, né? Então, no Rio Grande do Sul a gente vive muito essa estabilidade climática, né? E isso pode ser uma questão, como digo, de estratégia de segurança nacional. Perfeito. Então, tem que ter esse viés também, né? Não é só a questão do empreendimento em si, né? Mas tudo que está agregado. Sem dúvida. Rafael, te agradeço muito por ter conversado conosco aqui no programa Pensar Negócios da Rádio Pelotense. Excelente, agradeço muito a oportunidade e agradeço também o envolvimento de vocês, da mídia em geral, porque isso também foi determinante para dar dimensão, né, para essas moções e essas articulações empresariais e políticas. Perfeito. Um abração a todos. Um abraço. Esse foi Rafael Ferreira, presidente da Câmara do Comércio do município de Rio Grande. Então, vamos conversar agora com a prefeita de Rio Grande, aqui no programa Pensar Negócios, prefeita Darlene Pereira, que até acompanhou hoje em Porto Alegre esse julgamento com um resultado importante para a Zona Sul. Prefeita, muito boa noite. Queria lhe perguntar como é que a senhora acompanha, né? Como é que a senhora vislumbra aí essa decisão, que não é definitiva, mas de certa forma entusiasma, né? Um projeto de 6 bilhões de reais para a Zona Sul. Boa noite. Isso reacende a nossa esperança, né? É uma luta de muito tempo, né? De muitos que vieram já antes de mim, né? E a gente tenho acompanhado isso de perto, Jarbas. Dar uma boa noite para ti, para os teus ouvintes aí, falar da satisfação, né? Hoje é um dia positivo para a nossa região. Uhum. Não é definitivo, né, prefeita? Mas é um grande passo, pode-se dizer. Exatamente, ele reabre a possibilidade, porque o poder, né, de definitivo ele é da ANEEL, né, que é a agência reguladora, mas essa decisão ela revoga a cassação da outorga que a ANEEL tinha feito, né? Então isso reabre a possibilidade de discussão. Sim. O que ficou, né, que ainda ficou para fevereiro, é que além disso, foi discutido a possibilidade, né, da transferência societária da outorga da ANEEL para o Grupo Cobra, que é um dos grupos que está interessado, né? Sim. Da Bolognese para o Grupo Cobra. Então, isso é que ficou, que vai ser melhor discutido, que seriam os limites aí da justiça nessa decisão que vai ser definida em fevereiro. Essa data já tá marcada, mês de fevereiro.
ficou no mês de fevereiro, não disseram uma data, né? Porque eles entram em recesso. Agora o tribunal entra em recesso. Sim. E prefeita, o que é possível fazer politicamente até o mês de fevereiro? Dá para envolver governador, deputados, senadores, todas as instituições aqui? É a hora de mobilização, na verdade, né? Isso mesmo. Mas na verdade já está todo mundo envolvido, né? Hoje aqui no evento participou o Estado. O defensor do Estado, o procurador-geral do Estado participou, a minha procuradora participou, então participou o Estado, participou o município, participou a Bolognese, a empresa, né? O Grupo Cobra estava presente também, então já está mobilizado, né? O deputado Halley acompanhou ali presencialmente também, o deputado Alexandre também estava acompanhando via YouTube. Então já estão. O Procurador-Geral do Estado disse, inclusive, que o governador também estava acompanhando a sessão, né? Então é interesse, né? É mais do que só da nossa região aí, Rio Grande Pelotas, é interesse do Estado do Rio Grande do Sul ter gás, né? Que é um elemento importante para o desenvolvimento das nossas cidades aí, e do nosso estado. E é um projeto que abre uma leque de oportunidades até para atrair outros negócios, né, prefeita? Exatamente. Além dos empregos que ela gera, né, além dos impostos que ela gera, essa usina, a produção do gás da nossa região, ela é muito importante, é um vetor fundamental aí para atrair novos investimentos, né? E investimentos maiores, mais complexos, que utilizam o gás hoje como fonte de energia, né? Sim. E que às vezes acabam não vindo porque a gente não tem. Sim, perfeito. Prefeita, agradeço muito a senhora ter reservado um espaço na sua agenda para conversar com a Rádio Pelotense e o programa Pensar Negócios, tá bem? Obrigada, eu que agradeço aí, vamos pensar positivo, aguardar fevereiro aí para ver quais os próximos movimentos. Sem dúvida. Mas agora a decisão é mais simples, a de fevereiro, né? Era o primeiro passo de uma corrida, né? Mas estamos avançando, né? O importante é isso, estamos na luta aí, estamos na expectativa, na esperança de que isso vá ser retomado de verdade aí. Perfeito, um abraço para a senhora. Tá bem, outro para ti, tchau, tchau. Prefeita Darlene Pereira conversou conosco aqui no programa Pensar Negócios. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa Pensar Negócios de hoje, 16 de dezembro, onde repercutimos ao longo dessa última uma hora aí, essa decisão favorável ao projeto de uma termoelétrica a gás que vai ser instalada no município de Rio Grande. É ainda uma decisão que não é definitiva, mas como os nossos entrevistados disseram, foi um grande passo, né, que se deu para que, de fato, a gente consiga tirar do papel aí essa iniciativa de 6 bilhões de reais para construir no município do Rio Grande uma usina térmica, um terminal de regaseificação e um pier para navios naquela região portuária. A gente conversou com o Jaime Lopes, diretor-geral e CEO do Grupo Cobra no Brasil, né, que está à frente do projeto, o gerente da Portos RS, o Fernando Estima. Conversamos também com o presidente da Câmara do Comércio de Rio Grande, o Rafael Ferreira, e por último agora escutamos a prefeita Darlene Pereira, todos muito otimistas, né? Mas, como eu frisei até durante a entrevista, a conversa com eles, né? Pé no chão, né? Agora todo olhar para o mês de fevereiro, quando aí sim poderemos ter uma definição, uma decisão que leve de fato a gente dizer que o projeto da construção dessa usina ela vai acontecer. E a torcida é para isso, né? E o nosso programa Pensar Negócio justamente procurou levar você, o ouvinte, todos esses pontos, né? E contar essa história que, aliás, amanhã no Jornal Hora do Sul você vai poder ler aí um resumo de toda essa entrevista. Certo, gente? Te convido a continuar conosco e até o próximo programa na próxima semana, tá bem? Muito boa noite, eu sou Jarbas Tomaszewski e esse é o programa Pensar Negócios.